Salve, salve, acupunturistas! Boa sexta-feira para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso programa Café com Acupuntura. Então desejo que você seja muito bem-vindo e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, de mãos dadas nós somos imbatíveis. E hoje eu quero falar a respeito da fisiologia energética das emoções. Como que isso acontece? Por que que nós temos, então, interações de quando nós temos raiva, nós agirmos sem pensar, né? Então, tudo isso eu vou explicar hoje dentro da fisiologia energética aí para ser mais uma aula incrível. Sejam bem-vindos, Laboratório Lab Pitágoras, Fabiana, Lara, Núbia, Tatiane, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só organizar aqui. Parece-me que isso aqui está um pouco torto. Aí, agora ficou melhor. Eita! Só ajeitar aqui. Isso. Aí. Muito bem, Alessandra, Rodrigo, Tereza, refluxologia. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui, fixar para nós já começarmos. Café com acupuntura, fisiologia das emoções. Isso, fixado. Ana Valéria, Bruna, Aline, show de bola. Vamos entrando aí, pessoal. Nossa, mas hoje tá bem. Deixa eu só... Eita! Aí. Agora vai ficar melhor. Tati, Diogo, Catarina, isso. Vamos lá, pessoal. Eu não sei o que eu aprontei aqui hoje, que o meu suporte, ele está manco. Mas tudo bem, vai dar certo, vai dar certo. Ai. Olha, eu não atendo em consultório, eu atendo apenas domiciliar, tá? Apenas faço atendimentos domiciliares aqui em Goiânia. Ó. Mas ainda atendo. Certo? Pessoal, vamos lá então. Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí e vamos juntos, que nós temos um conteúdo incrível hoje ainda. Lembrando, já estava me esquecendo, hoje encerraremos a janela de oportunidade para você entrar para o curso de inteligência emocional. Então, quem entrou, quem não entrou, só em uma próxima turma, que ainda não sabemos a data, tá? Nosso foco agora vai ser na formação dessa nova turma, que por sinal está incrível, tá? A galera já entrou com tudo, já entrou maratonando as aulas, já entrou atendendo, fazendo e por aí vai. Está incrível mesmo. Show de bola? Então, se você ainda não entrou, você tem a chance de entrar levando todos aqueles bônus, beleza? Então vamos lá. Fisiologia energética das emoções. Para entender da fisiologia energética das emoções, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E explicar como que isso interage no nosso sistema nervoso central. Então, cada um dos elementos dentro da medicina chinesa tem uma emoção específica. Então, o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Certo? Cada uma dessas emoções tem uma característica específica. Tá? E quando eu falo que a base de um desequilíbrio energético, ele acontece por uma linha de raciocínio, que é uma emoção gerando um desequilíbrio energético
que gera uma patologia. É sobre isso que eu quero explicar para vocês. Por quê? Porque nós temos uma fisiologia energética linda que nós atuamos, que nós discutimos, que nós falamos muito abertamente dentro da medicina tradicional chinesa. E às vezes nós deixamos de lado a questão mais primordial, que é a parte das emoções. Tá? Então as emoções elas irão fazer um trabalho e desempenhar um papel extremamente importante no nosso equilíbrio ou no nosso desequilíbrio energético. Nós temos que estar atentos a isso, porque faz muito sentido estarmos avaliando não só os desequilíbrios energéticos, mas também os desequilíbrios emocionais, tá? O dos nossos pacientes, se nós quisermos ter resultados eficientes. Então, né, começando aqui pelo elemento água, né, o elemento água, ele é um elemento que ele se desequilibra muito facilmente por conta de quê? Por conta da emoção do medo. Do medo. Então, nós entendemos e compreendemos de fato que o medo, ele acontece e ele é a emoção do elemento água, mas a emoção, né, o primórdio do medo é a insegurança. Então, a insegurança, ela gera o medo. E quando o medo instala, né, que ele pega a via lá do sistema nervoso central, né, atua aqui no meridiano Chongmai, chegando no coração e chegando até o cérebro. Esse é o caminho do meridiano Chongmai, que coordena as emoções. E que metaboliza a energia ancestral. Tá? Então, quando nós temos essa interação da energia ancestral atuando no sistema cardíaco e posteriormente no sistema nervoso central, esse medo, essa insegurança que transforma em medo, ela vai gerar desequilíbrios neuroquímicos lá no sistema nervoso central, a ponto de sensibilizar diversas estruturas no sistema nervoso central, em especial algumas estruturas específicas do sistema límbico, tá? E se nós levarmos em conta e estudarmos detalhadamente cada uma delas, nós vamos saber que as amígdalas cerebrais, as amígdalas lá do sistema límbico, tá? Não é a garganta, as amígdalas do sistema límbico, elas são totalmente sensibilizadas em pacientes que têm insegurança e medo. E quando, então, o medo, né, e a insegurança se instala lá no sistema nervoso central, eles vão liberar uma cascata de hormônios e neurotransmissores que são capazes de resfriar a energia. Então, essa cascata vai mandar lá para os rins diversas estruturas que vão atuar na fisiologia energética, resfriando a energia dos rins. Os rins ficarão com característica de energia fria. Resfria as energias. E o rim, com característica de energia fria, ele não consegue metabolizar a energia ancestral da melhor forma. Então o meridiano do rim, o meridiano da bexiga, vai carregar essa energia de característica mais fria. Então quando essa energia vai nutrir lá os músculos paravertebrais, lá na coluna, com a característica mais fria, esses músculos então estão acostumados a segurar, né, a nossa postura ereta. A nossa postura ereta. Então essa musculatura fria, elas geram o quê? Elas geram uma contratura muscular a ponto de gerar um processo de liberação de energia para aquecer a região. De liberar a energia para aquecer a região.
Então, por isso que quando nós falamos que uma emoção, o medo e a insegurança pode chegar a gerar uma patologia física, uma dor lombar. E se essa contratura perdura por mais tempo, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um processo de alteração mais comprometedora. Então, a água já contradomina a terra, então gera uma alteração de forma, pode gerar uma hérnia de disco. Por quê? Porque essa musculatura já está contraída há mais tempo. Olha só a interação dos elementos vindo de uma emoção. Vocês estão entendendo isso? Exatamente, Diogo. A amígdala cerebral, a morada da ânsia, do medo, da raiva, da angústia, né? E as amígdalas cerebrais, elas são tão importantes que elas estão diretamente ligadas a essas questões, né, de angústia, de raiva, de medo. E temos o giro cingulado, que também faz parte do sistema límbico, que ele é capaz de auxiliar o reconhecimento dessas emoções. O nosso sistema nervoso central, ele é fantástico, ele é incrível e nos determina vários fatores. É por isso que eu gosto de estudar tanto a inteligência emocional, porque associar a acupuntura a essas questões emocionais, essas questões estruturais, né, nos fazem entender a acupuntura de um modo muito mais amplo. Faz nós entendermos uma acupuntura voltada para resultados. Show? Então, esse medo e essa insegurança é capaz de gerar desequilíbrios energéticos e gerar patologias físicas. Agora, quando nós temos uma interação lá no sistema nervoso central, vou até mudar aqui um pouquinho, para a gente especificar melhor todos esses fatores, tá? Todos esses fatores. Então aqui, ó, nós vamos ter um tronco cerebral, né? Olha, meus desenhos são bem primordiais, né? O sistema límbico, que coordena lá essas estruturas que nós falamos. Né? As alterações conscienciais, né? Então, uma emoção, ela atua aqui, ó, principalmente no sistema límbico, nas amígdalas do sistema límbico. Mas quando, né, essa emoção fica aprisionada aqui nas amígdalas, que elas dessensibilizam as amígdalas, e isso gera uma interação muito forte, né, e que o paciente não consegue reconhecer, não consegue decodificar, não consegue metabolizar essas emoções, isso aqui não gera um autoconhecimento. Então a pessoa fica aprisionada no medo, e esse medo dessensibiliza, né, o lóbulo pré-frontal, que está ligado com o discernimento, com a decisão. Então, quando essa emoção bloqueia as interações lá com o lóbulo pré-frontal, que melhora o discernimento, que melhora a decisão, que dá clareza mental, a pessoa não consegue ver a saída além do medo e da insegurança. Então, ele vai agir, né? Ele vai ter ações voltadas para o medo e para a insegurança. Então, o medo e a insegurança, por resfriar as energias, paralisa o paciente. Então o paciente é aquele que tem medo de dirigir, então ele vai dirigir e quando ele entra no carro, o medo paralisa ele não consegue sair de casa. Síndromes do pânico. Por quê? Porque ele não consegue ter o discernimento, a clareza mental para compreender e entender e conscientizar essas emoções. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? O medo pode causar problemas intestinais também? Lógico. Olha só, o medo, ele é filho do metal. O metal coordena o intestino grosso. Se o medo interage aqui, ele pode gerar alterações de intestino, ele pode gerar irritação, ele pode gerar contraturas musculares.
ele pode gerar euforia, ansiedade. Tá? Então, sim, o medo e todas as emoções aqui, elas podem sim gerar um processo de interação com os outros elementos. Nós estudamos elas separadas aqui para ficar mais fácil e didático para vocês entenderem. Incrível isso, né? Incrível isso. E assim também acontece em outras emoções, como, por exemplo, na euforia, na ansiedade do fogo. Na ansiedade do fogo. Então, olha, pensa você, um paciente em estado de euforia, um paciente que fica eufórico com alguma coisa. Essa euforia gera um excesso de ansiedade, esse paciente vai ficando ansioso. A ansiedade, ela recepciona, né, no coração, então essa energia pega o meridiano Chonmai, chega no coração, o coração imprime essa emoção no sangue que chega até o sistema límbico, lá no sistema nervoso central. E lá ela sensibiliza várias regiões específicas do sistema nervoso central, gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores capazes de interagir de forma ampla, mandando informações para o coração aumentar o batimento cardíaco. Então, por isso que quando você fica ansioso, ocorre um ataque cardíaco. O seu coração pode acelerar. E quando o seu coração acelera, ele aumenta o calor do corpo. Como que ele aumenta o calor do corpo? Bombeando sangue. Quanto mais sangue ele bombeia, mais força ele imprime no sangue e que bate na parede elástica do vaso sanguíneo, que distende e transforma essa energia mecânica em energia térmica. Isso gera o quê? Isso gera uma alteração na frequência cardíaca, taquicardia. Aumenta o calor do organismo. Quando aumenta o calor do organismo, o organismo fala: nossa, eu preciso resfriar, tá ficando muito quente aqui, tá chegando muito calor nas células. O que eu preciso fazer? Eu preciso mandar informação para o organismo resfriar. Aí o pulmão dilata os vasos sanguíneos, dilata os poros da pele e libera o suor. O suor vem para resfriar o organismo. Já viu o paciente que tem hiperidrose? Quando ele fica ansioso, ele soa mais? Ele tem mais transpiração? Por que isso acontece? Porque é uma interação emocional que está sensibilizando o sistema nervoso central, que gera uma cascata de hormônios e neurotransmissores capazes de alterar a fisiologia energética, aumentando o calor, que gera patologias físicas. Assim como o medo gera frio, a euforia, a ansiedade gera calor. E a energia Yang tem uma frequência de ascensão. Então a energia Yang sobe para onde? Para a mente. E o paciente fica com excesso de pensamentos. Tá? E o elemento água, ele tem uma frequência energética de descendência. Então o frio desce lá para os rins. Para quê? Para gerar uma estagnação, gerar uma frieza, gerar uma contratura muscular. Vocês estão compreendendo ou não? Faz sentido isso para vocês ou não? Entender essa fisiologia energética é imprescindível para você compreender as patologias do seu paciente. Por quê? Porque quando a energia se acende demais, que gera excesso de euforia, de ansiedade, é como se essa energia começasse a extrapolar da calota craniana. Então o paciente sai do mundo real para um mundo imaginário. Ele começa a fantasiar as coisas. Ele começa a sair realmente do mundo real. Ele começa a fantasiar, ele começa possivelmente a mentir. Por que ele faz isso?
Por que ele entra num mundo de fantasias? Porque a alteração lá no sistema límbico de uma emoção diminui o discernimento e a decisão, diminui a clareza mental, então ele não consegue discernir o que ele está fazendo. E isso interage, então, gerando um bloqueio emocional para não reconhecimento dessas emoções. Por isso que é importante nós dessensibilizarmos essas emoções, gerando um autoconhecimento para que esse paciente possa entender esse processo de uma maneira muito mais ampla e buscar, então, ter o processo de inteligência emocional. Certo? O elemento metal, ele tem uma força de introspecção, uma força de contração. Então, quando o elemento metal, ele fica mais insatisfeito, ele fica mais triste, isso traz a energia dele para dentro. Tá? Traz a energia dele para dentro. Ele interioriza as emoções. O elemento metal, então, ele interioriza as emoções. Então ele vai ficando mais introspectivo, mais fechado, menos sociável. Então essa emoção vai chegar lá no coração e trazer a energia para dentro. Vai trazer uma introspecção. E essa introspecção chega lá no sistema límbico, então, e libera uma cascata de hormônios e neurotransmissores, de bases neuroquímicas. E isso gera o quê? Isso gera um processo de depressão. E a depressão é como se tampasse toda a mente do paciente. A ponto de quê? A ponto dele não ter o reconhecimento e a conscientização dessa emoção. Então, em vez dele sair da depressão, ele vai ficando mais depressivo, ele vai ficando mais negativista, mais triste, mais fechado. Por quê? Porque a força de contração do metal está em atuação. Por isso que é importante buscar nesses pacientes um melhor discernimento, decisão e reconhecimento dessas emoções. Para que isso dê clareza mental a ele, a ponto dele buscar o reconhecimento dessas emoções e entender esse processo através de um autoconhecimento. É isso que vai facilitar a saída do paciente dessa situação. É isso que vai facilitar a saída do paciente dessa situação. Certo? O elemento madeira tem como emoção a raiva. E a força da madeira é a inversa do metal. É uma força de expansão. A força do metal, a força da madeira é uma força de expansão. Ela expande. E quando ela expande, ela gera ação. Diferente do metal, que ele se fecha, a madeira é um vulcão em erupção. Então, quando o paciente começa a ter indecisão, frustração e chega na raiva, e essa raiva interage lá no sistema nervoso central, bloqueando o discernimento, bloqueando a clareza mental, bloqueando os processos de reconhecimento e conscientização dessas emoções, o elemento madeira, por ter muita energia, ele faz o quê? Ele explode. Então, quando o paciente fica com raiva, ele tem a ação, porque a madeira é uma força de expansão, ele tem a ação
e ele não consegue ter a racionalização. Então ele só raciocina sobre o que ele fez, sobre a ação dele, depois que ele já fez a ação. Por isso que muitos acabam matando, acabam brigando, acabam batendo, acabam explodindo. E depois ele para e, nossa, o que eu fiz da minha vida? Por quê? Porque foi uma ação sem o discernimento, sem a conscientização, sem a racionalização. Certo? Consegue entender isso? Aí, ó, eu sou madeira e preciso cuidar para não explodir. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se não tomar cuidado, se não racionalizar, se não conscientizar, você tem uma força de expansão. Então você explode. Você explode. E aí você tem uma ação que não é o que você queria fazer. Que se você parasse um segundo para pensar, você não teria feito. Certo? Vocês estão compreendendo isso? Agora, quando você tem o discernimento e a decisão, aí você consegue ter um autocontrole sobre essas emoções. Um autocontrole sobre essas emoções. Tá? E a Terra que faz esse ciclo girar. Essa geração dos elementos girar. É ela que faz isso. E a preocupação, então, é uma emoção que vem e ela interfere diretamente nesse ciclo. A emoção da Terra é a preocupação. E a preocupação é uma emoção que, quando ela vem, ela desequilibra o ciclo de geração. Por quê? Porque o elemento Terra, ele coordena a interestação. E a interestação é o que move todos os 5 elementos. É ela que leva a madeira a gerar fogo, o fogo a gerar terra, a terra a gerar metal, o metal a gerar água e a água a gerar madeira. Então, a cada períodos, nós temos a força da Terra interagindo com toda a fisiologia energética a ponto de levar um reequilíbrio. Um reequilíbrio. Então, quando nós ficamos preocupados e que essa emoção vem e gera um desequilíbrio energético, ela vai interferir nessa cadeia, ela vai gerar um acúmulo de umidade, ela vai densificar, ela vai gerar uma estagnação de energia e não vai gerar o ciclo. Então, se não gira o ciclo, vai começar a acumular. E quando acumula, fica aprisionado, fica estagnado. O que fica estagnado? O pensamento. Então a preocupação vem e gera uma estagnação no seu pensamento. Você fica focado em apenas uma característica, em apenas uma emoção, em apenas um pensamento. É como se você ficasse aprisionado em uma única ideia. E se você fica aprisionado em uma única ideia, você vai ter discernimento e decisão para achar a solução para esse problema? Não, você fica fechado naquele mundo, olhando apenas com um foco só. Com um foco só. Você não consegue ver saídas, não consegue ver soluções. Por quê? Porque você está estagnado, você está parado, preso em uma ideia única. Preso em uma ideia única. Certo? Vocês conseguiram visualizar isso? Vocês conseguiram visualizar isso? Sim ou não? Então, a partir daqui, nós temos que entender como que funciona a inteligência emocional. Através da fisiologia energética das emoções, nós conseguimos compreender detalhadamente como funciona cada uma das emoções. E como funciona, então, cada uma dessas emoções? Cada uma dessas emoções, então, funciona dessa forma, dentro da fisiologia energética. Mas
O que nós vamos buscar agora é um autoconhecimento. Quando nós propomos e fazemos a dessensibilização de algum dos elementos, tá? Seja ele a dessensibilização gestacional, que dessensibiliza as emoções desde a vida que você estava ali dentro do útero da sua mãe, tá? Dentro do útero da sua mãe. Então, quando você faz a dessensibilização gestacional, que você limpa essas emoções, você já está promovendo um autoconhecimento. Tá? Fica gravado sim, tá, Karina? Érica, que saudade, que bom que você voltou. Show de bola. Então, e quando nós fazemos as dessensibilizações, né? Dessensibilização da raiva, dessensibilização da preocupação, dessensibilização da tristeza, dessensibilização da euforia, dessensibilização do medo, nós estamos gerando o quê? Um autoconhecimento. É isso aqui que nós estamos fornecendo ao nosso paciente. Gerando um autoconhecimento. Gerando um autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai desencadear o quê? Um autocontrole das emoções. Quando você fornece para o seu paciente autoconhecimento, você melhora o discernimento, melhora a decisão, melhora o estímulo lá no lóbulo pré-frontal, no giro cingulado. Isso vai gerar uma melhor da racionalização, da conscientização das emoções. Então você gera um autoconhecimento. O autoconhecimento te coloca no controle das suas emoções. Então, quando você tem raiva, essa raiva não vai gerar um processo de alteração emocional em você. Essa raiva não vai deixar você explodir, mas vai gerar um discernimento e uma decisão para melhor ação. Quando você tem um autoconhecimento e você consegue ter um autocontrole das suas emoções, a tristeza que vem, ela chega na depressão, mas ela não te paralisa. Você tem medo, mas o medo não te paralisa, porque ele rapidamente é conscientizado, racionalizado a ter coragem, força de vontade para você superar ele. Quando você fica eufórico, ou quando você fica preocupado, você não vai ficar aprisionado na mente. Você vai gerar um autocontrole e vai conseguir fazer o ciclo girar. Quando você ficar eufórico, essa euforia não vai sair do campo real para o campo imaginário e você não vai ficar extremamente eufórico, extremamente fora da realidade. Por quê? Porque vai te dar discernimento, decisão, planejamento, conscientização dessas emoções. Ó, a Érica falando aí que conseguiu fazer tudo isso essa semana com tudo que aconteceu. Tá vendo? A Érica passou por um certo problema emocional gigantesco e com o curso de inteligência emocional ela conseguiu controlar essas emoções. Por quê? Porque já tinha um autoconhecimento. E o autoconhecimento gera autocontrole. E o autocontrole te gera uma automotivação. Você fica motivado. Você tem motivação para fazer o que você quiser. Por quê? Porque você tem discernimento, você tem clareza mental, você tem planejamento, você tem decisão para as suas ações. A automotivação, então, gera o quê? Empatia. Empatia. Quando o autoconhecimento te dá um autocontrole das suas emoções, que te dá uma automotivação, você consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo com você. Você sabe literalmente o que está acontecendo com você. Então você se coloca no lugar do outro. Então gera empatia. Você consegue entender a dor do outro, você consegue entender o sofrimento do outro. E mais do que isso, se você tem um autocontrole, está automotivado, tem empatia, você consegue ajudar o outro. Você não só coloca no lugar dele, mas você tem ferramentas na mão para ajudar o outro. Para gerar também no outro um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, uma automotivação e empatia. E tudo isso aqui gera o quê? Liderança.
Liderança. Por quê? Porque se você tem se você tem um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, uma automotivação, você tem empatia, você consegue liderar as pessoas. As pessoas olham para você como exemplo. Então você se torna um exemplo para as pessoas. E quando você torna um exemplo para as pessoas, você lidera essas pessoas. As pessoas te respeitam. Você cria um estado de liderança. É por isso que a maioria das grandes empresas multinacionais, eles estão buscando muito o conhecimento de inteligência emocional para os funcionários, para a equipe, para que a equipe motive os funcionários, para que a equipe lidere os funcionários, porque isso aumenta a produtividade. Se os seus funcionários têm mais autocontrole, autoconhecimento, autocontrole das emoções, estão motivados, têm empatia, com certeza o rendimento deles é muito maior. O rendimento deles é muito maior. Eles vão trabalhar com mais prazer. E isso, já existem pesquisas que mostram que diminui, inclusive, o índice de adoecimento. Diminui o número de atestados. Pensa em indústria. Se ela tem muitos atestados, ela diminui a sua produtividade. Então, se você tem um autocontrole disso aqui tudo e gera uma prevenção de patologias físicas, diminui o número de atestados, para as empresas são vantajosos. Então, quem domina o tratamento com a inteligência emocional e a acupuntura é capaz de promover isso, se você monta um projeto e vai até numa empresa, se você montar um projeto bem elaborado, é possível que você consiga atender até os funcionários dessa empresa, conseguir uma parceria. Olha que incrível. Olha que incrível isso. E tudo isso aqui, então, gera um único fator. Gera inteligência emocional. Gera inteligência emocional. Excelente, professor. O autocontrole das emoções é muito importante. E o autocontrole das emoções, nós só conseguimos o autocontrole das emoções com o quê? Com autoconhecimento. Com autoconhecimento. É por isso que o curso de inteligência emocional com acupuntura, o primeiro passo dele é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Por isso que dentro do curso eu peço o tempo inteiro para você. Pare agora e faça os protocolos em você. Faça esse protocolo que eu expliquei agora em você. Depois você segue. Por quê? Porque vai gerar um autoconhecimento. Esse autoconhecimento será capaz de gerar um autocontrole das emoções. O autocontrole das emoções te deixa motivado, gera uma automotivação. A automotivação, esse processo inteiro gera o quê? Empatia. E a empatia gera liderança. É incrível. É incrível. Inteligência emocional é fantástico. É o que move o mundo. É o que todo mundo precisa. Deveria ser ensinado nas escolas desde o período pré-escolar. Tá? Inteligência emocional e inteligência financeira há algo que deveria ser explicado, ensinado nas escolas desde o período pré-escolar. Certo? E tudo isso, então, gera o quê? Gera o quê? Gera um autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a porta de entrada para a inteligência emocional. E inteligência emocional é o poder. É o que vai mover. É o que todo mundo está precisando. Professor, como fazer se eu não consigo colocar agulhas em mim? Se você não consegue colocar agulhas em você, faça com laser. Faça com stipper. Faça com stipper. Tá? Não é verdade, Cláudia? Todo mundo precisa de inteligência emocional.
Ó, o laser e o stipper têm resultados incríveis também, tá? Semelhantes ao agulhamento. O agulhamento é um pouco superior, lógico, tá? Mas ele consegue gerar um estímulo também. Então você pode fazer. Inclusive, nos módulos do curso de Inteligência Emocional 2.0, que é o curso novo, você tem acesso à aula de laser para a utilização dos protocolos com laser. E você também tem uma aula de stipper para você poder utilizar os stippers nos protocolos. Certo? Então não tem desculpa. Pode usar. Pode usar o laser vermelho. Alguns casos você vai usar o infravermelho. Tá? Por quê? Porque o vermelho é mais superficial. Alguns pontos mais profundos nós devemos usar o infravermelho. Tá? Mas pode sim. Show? Beleza? Maurian, numa próxima oportunidade estaremos juntos. Não tem desculpa, é só cair pra dentro. É isso aí, Cláudia. É isso aí. Certo, pessoal? Então, ó, lembrando, tá? Lembrando que esse curso é para iniciante. O que você fala iniciante? Você já é estudante de acupuntura? Tá fazendo a pós? Esse curso é para quem tem, quem é acupunturista ou quem é estudante, quem já está estudando acupuntura. Porque não é um curso de formação em acupuntura, é um curso de aprimoramento. Então quem está iniciando a pós-graduação pode fazer o curso? Pode. Você vai ter acesso dele por 2 anos, então é tempo suficiente para você estudar bem o curso. É tranquilo, tá? Érica, me chama no direct que eu te explico como que você vai ter acesso a essas novas informações. Tá? Quantos joules? Se você quiser harmonizar 4 joules, se você quiser sedar, você vai usar superior a 4 joules, e se você quiser tonificar, inferior a 4 joules. Tá? Show? Perfeito? Então, pessoal, é isso aí. Hoje se encerra as inscrições, impreterivelmente às 23 horas e 59 minutos. Nós encerramos as inscrições para essa turma. Tá? Não temos datas para a próxima turma. Tá? O nosso foco agora é gerar o conhecimento para essa nova turma, é formar esses novos acupunturistas na inteligência emocional. E nós temos vários processos de mentoria, então vai ser incrível. Então, se você tem condição, se você quer, aproveite o momento. Hoje é o último dia. Amanhã está encerrada essa oportunidade, essa janela de oportunidade, que é dominar a inteligência emocional com a acupuntura. Então, se você tem interesse, não perca tempo. Venha conosco que ainda dá tempo. No mais, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só me chamar no direct que eu te passo toda e qualquer informação. Tá? Acabando a live agora, eu vou tirar a foto do quadro, postar lá no canal do Acupunturista no Telegram. Se você não faz parte ainda do canal do Acupunturista no Telegram, um canal de comunidade para quem quer dominar, né, a acupuntura e ter sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Então, está a tempo, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos juntos. Hoje, impreterivelmente, às 23 horas e 59 minutos, se encerra as inscrições para o curso de Inteligência Emocional. Beleza? Então, tenham todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Qualquer dúvida é só me chamar no direct, vamos juntos, aproveite. Se você ainda não foi lá e não adquiriu o seu curso, corre e adquire. Se você tem algum amigo que queira indicar para fazer o curso, fala para ele correr e fazer a inscrição hoje. O link está na minha bio, está nos stories. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um excelente dia, um grande abraço e retornamos com Café com Acupuntura terça-feira da semana que vem. Aguardo vocês, bons estudos final de semana, conte comigo sempre.